Olá pessoal, queridos amigos e amigas aqui do nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. É com muita alegria que volto aqui para conversar com vocês sobre mais um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, do nosso querido Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Hoje o nosso capítulo é o 29, com o título Contentar-se. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo, Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11. A vertigem da posse avassala a maioria das criaturas na Terra. A vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. Esmagadora percentagem das súplicas terrestres não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Pedem-se a Deus absurdos estranhos. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia como símbolo das aquisições indispensáveis. O homem incoerente não procura saber se possui o menos para a vida eterna, porque está sempre ansioso pelo mais nas possibilidades transitórias. Geralmente permanece absorvido pelos interesses perecíveis, insaciado, inquieto, sob o tormento angustioso da desmedida ambição. Na corrida louca para o imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence, abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria e atira-se a aventuras de consequências imprevisíveis em face do seu futuro infinito. Se já compreendes tuas responsabilidades com Cristo, examina a essência de teus desejos mais íntimos. Lembra-te de que Paulo de Tarso, apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina entre os homens, foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplinas acerbas. Estarás acaso esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? A gente está vivendo bastante isso hoje em dia, né? Uma vida capitalista, consumista, materialista, em que as pessoas trocam a sua paz, a sua serenidade pelos bens materiais. Quantos seguem na angústia, diz aqui Emmanuel? Quantos trocam aquela essência, aquele trabalho importante do nosso interior pelos bens perecíveis? Quando que nós vamos aprender a trocar aquilo que é real, aquilo que é importante para a nossa evolução? Quando que a gente vai conseguir crescer nisso e entender que isso tem que ser a nossa prioridade? Quantos perdem o sono, né? Perdem o sono por problemas de ordem material, porque precisam adquirir mais e mais e mais. E aí a gente vê que essa aquisição serve para quê? Para status, e não é só a questão monetária. As pessoas, elas estão mais voltadas para as aquisições em geral. O poder, a aquisição do outro, quantos se sentem proprietários de outras pessoas. São pessoas que procuram a felicidade, o preenchimento na aquisição material. Sendo que, como diz aqui o Emmanuel, Paulo de Tarso foi um exemplo para nós. Foi um exemplo porque ele tinha tudo quando era Saulo. Até sugiro que, se vocês ainda não leram Paulo e Estevão, leiam, também ditado pelo Espírito Emmanuel ao nosso querido Chico Xavier. Ele mostra ali que ele tinha tudo. O pai dele era bem abastado, ele tinha uma vida boa, assim, de bens materiais, que não precisava se preocupar com o pão de cada dia. Vamos pensar assim, ó, quando ele encontrou Jesus não só do lado de fora, que foi a caminho de Damasco, mas quando ele encontrou Jesus dentro dele, ele deixou isso de lado e foi seguir aquilo que ele acreditava que seria o bem, a prática do bem, que era levar a palavra de Jesus, construir, pregar, levar cada vez mais a boa nova para as pessoas. E deixou
esta parte angustiosa que é a luta pelas coisas materiais. Pessoal, essas aquisições que a gente acaba tendo são experiências que Deus permite que a gente tenha. Ora, a gente tem bens materiais, ora, se Deus achar que a gente está se perdendo por isso ou precisa passar por outro tipo de experiência, perdendo os bens materiais e vivendo com apenas o necessário, Ele vai permitir que isso aconteça. São experiências que a gente precisa passar na Terra para que a gente cresça, a gente evolua, perdendo, ganhando, mas a única coisa que a gente não perde é aquilo que a gente pode guardar no nosso coração. É aquilo que a gente pode armazenar para distribuir para aqueles que estão à nossa volta. O Chico dizia, o Marcel Souto Maior, que foi um dos biógrafos do Chico mais recente, diz que o Chico sempre falava que um dos maiores aprendizados da vida dele foi viver apenas com o necessário. Porque essa preocupação material de acumular bens nem passava pela cabeça do Chico. E uma vez Arthur Valadares estava comentando num vídeo que ele gravou que eles estavam fazendo a oração do Pai Nosso lá no Centro Espírita onde o Chico estava. E aí quando chegou no Pão Nosso de Cada Dia, o Chico comentou que o problema é quando a gente começa a pedir também a manteiga. Ou seja, a gente ainda não agradece pelo pão nosso. A gente nem percebe que Deus está nos dando o pão de cada dia, mas ainda exige mais, e vai exigindo cada vez mais, e vai exigindo cada vez mais. Quantas orações que são feitas são exigências a Deus? Me dá dinheiro para pagar minhas contas, eu preciso fechar aquele negócio, eu preciso de bens materiais, eu preciso comprar uma casa, eu preciso trocar de carro, eu preciso de uma casa nova. É sempre assim, eu preciso de alguma coisa a mais, ao invés de agradecer o que a gente tem já nos dado por Deus. Que nem sempre tudo que a gente pede é para o nosso melhoramento. Geralmente Deus nos dá não o que a gente pede, mas o que a gente precisa, o que a gente necessita. Agradecemos então, meus irmãos, por tudo aquilo que nós temos até hoje. Que sejam coisas boas aos nossos olhos, que sejam coisas que a gente considera ruins aos nossos olhos, mas agradecemos. Vamos agradecer a tudo aquilo que nós temos. Terminemos o dia, aliás, lembrando algumas coisas que a gente pode ser grato. Pensemos nisso. Deixa aqui seus comentários. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like para nós. E vão lá na nossa playlist, acessar outros vídeos sobre os assuntos da doutrina espírita. Um grande abraço fraterno a todos e até uma próxima.